Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? De verdade, eu quero agradecer aí pela oportunidade de estar mais uma vez com todos vocês. Espero que vocês estejam bem espiritualmente, estejam bem financeiramente, mentalmente. Nós já estamos no terceiro capítulo da nossa série e eu quero convidar você a compartilhar o link aí com seus amigos, com a sua família. Quero agradecer mesmo de verdade, porque muitas pessoas têm dado um feedback aí para a gente dos outros capítulos, e nós estamos agora no terceiro domingo deste mês, estudando mais um tema da nossa série, que tem por título Daniel, Esperança que Motiva a Fidelidade. Querido amigo, tem sido um prazer estar com você durante esses domingos, e assim, eu tenho orado para que o conteúdo que tem sido disponibilizado aqui através dessas noites de esperança possa estar contagiando o teu coração a ser fiel a Deus, possa estar dando aí esperança para que você a cada dia de sua vida continue sendo fiel a Deus. E nesse momento, para dar continuidade aos estudos, eu quero te convidar para que junto nós venhamos orar, pedindo que o Espírito de Deus ele esteja aqui conosco e que nos ilumine para poder entender o assunto dessa noite também. Vamos orar? Querido Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de poder estar aqui na Tua casa. Apesar do distanciamento social, nós estamos unidos através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor continue conosco, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, querido amigo, durante esses dias que nós estamos aí vivendo nesta pandemia, que eu e você venhamos tirar tempo para poder amenizar a situação de enclausuramento, de viver isolado, estudando a palavra de Deus, conhecendo os planos de Deus para mim e para a sua vida. Eu quero convocar você para você tirar tempo para o estudo da palavra de Deus, para orar mais, para compartilhar mais esperança, para poder, na verdade, viver mais próximos de Deus. Peça o batismo diário do Espírito Santo na sua vida. Peça para que Deus ele realize os planos dele na sua vida. Enxergue esse tempo como um tempo de oportunidade para que você cresça espiritualmente, para que você se aproxime mais de Deus. Eu quero falar nessa noite de um tema especial, mas antes eu quero te dizer o seguinte, que mais do que você se especializar nas profecias de Daniel, você tem que entender que as profecias de Daniel e também o livro, eles nos transmitem lições espirituais extraordinárias, lições para a nossa vida hoje. Esse livro ele ultrapassa a barreira aí do tempo, ensinando para mim e para você lições que podem com certeza mudar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, o nosso crescimento espiritual. E no nosso tema de hoje, o tema que nós iremos apresentar hoje, Daniel, esperança que motiva a fidelidade nas provações, você vai perceber como Deus ele é maravilhoso, como ele tem planos de fato para realizar a nossa vida através dos momentos que nós passamos. Cada momento de nossa vida é importante para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele falou que o que nós poderíamos fazer de melhor era conhecer a Deus e a Ele mesmo que havia sido enviado pelo Pai. Nós precisamos, a cada dia de nossa vida, entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor para que nós cresçamos na graça. E sabe, os capítulos que nós iremos estudar hoje, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e 6 de Daniel. Eu não sei se você já percebeu, mas nós só temos 5 domingos no mês de maio. E o livro de Daniel ele tem 12 capítulos. Então nós estamos estudando todo o capítulo de forma temática, não de forma capítulo por capítulo, porque nós não teríamos tempo. Então nós estamos assim estudando temas, e nesses temas nós estamos aí vendo lições que nós podemos aprender de cada capítulo do livro de Daniel, ok? Então assim, o capítulo
3 de Daniel é um capítulo muito interessante. Nós vimos no estudo passado, ali algumas profecias do livro de Daniel, né? Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, que apresentam profecias distintas, mas sobre o mesmo assunto. E agora aqui no capítulo 3 é uma continuidade de quê? Da história. Por exemplo, passou-se os anos e Nabucodonosor, depois que ele teve o sonho com a estátua, ali ele manda construir uma estátua muito grande. E só que assim, o propósito dessa estátua era mostrar para todas as suas províncias e aonde o seu reinado abrangia, de que o seu reino não iria passar. Você viu lá, você lembra que a estátua ela tinha divisões, e nessas divisões era realmente representavam até que ano e até que período o reinado iria. Daniel interpretou a visão e contou para Nabucodonosor a respeito disso, e agora Nabucodonosor ele manda fazer uma estátua totalmente de ouro. Ele queria dizer ali para as pessoas que estavam naquele momento que o seu reino não passaria. Ou seja, você viu as subdivisões? Só a cabeça que era de ouro. Mas para poder dizer que o seu reino não passaria, ele manda construir uma estátua completamente de ouro, dizendo assim, olha, Deus pode até ter dito que meu reino passaria, mas eu digo que meu reino não vai passar. E é justamente sobre isso que o capítulo 3 de Daniel ele fala, sobre esse momento em que Nabucodonosor ele constrói a estátua, faz uma reunião muito grande com todos os representantes das províncias, não? E ali ele vai fazer com que todas essas pessoas elas prestem culto. Só que durante essa reunião, o Daniel ele não está presente. Quem está presente ali é apenas os 3 amigos, né? Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles agora são convocados também a adorar. Porém, o que acontece é algo extraordinário. O rei Nabucodonosor, ele diz assim para os seus liderados, olha, quando tocar ali alguns instrumentos, vocês têm que se prostrar diante da imagem, reverenciando e adorando. Só que os amigos, eles decidem firmemente, mais uma vez, não adorar a imagem, porque eles adoram somente a Deus. E aqui é uma lição extraordinária para mim e para a sua vida, querido. E assim, eu quero meditar com você nesses 3 primeiros versos, na verdade, do versículo 16, 17 e 18 do capítulo 3 de Daniel, e nós iremos ler o seguinte, isso aqui já acontece, né? O rei ele toca os tambores, eles tocam todos os instrumentos ali, todos se prostram e adoram, só que os 3 eles não se prostram e chegam outros e falam para Nabucodonosor que eles não haviam se prostrado, e agora Nabucodonosor tem uma conversa com eles 3, e a conversa é mais ou menos assim, a partir do versículo 16, eles respondem da seguinte maneira, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder, se o nosso Deus a quem servirmos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Eu irei projetar agora uma imagem e você vai perceber uma coisa interessante. Como eu e você podemos ter uma fé vitoriosa? Como eu e você podemos ter uma fé vitoriosa? Assim como os amigos de Daniel. Às vezes, a gente, nossa trajetória, a gente fica se perguntando assim, puxa, nossa, como eu gostaria de ter uma fé vitoriosa, uma fé maior, uma fé mais potente, uma fé mais poderosa. E muitas vezes nós simplesmente enfrentamos a nossa vida sem fé. E o livro de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus e que é importante que nós nos acheguemos a Deus crendo que Ele existe, né? Hebreus 11, 6. E aqui eu gostaria de pontuar algumas coisas rapidamente para que a gente já passe para uma outra lição do capítulo 4. Mas veja, aqui eu quero refletir com você o seguinte, a fé, ela não é quantitativa.
ela não pode ser medida pela quantidade de orações respondidas por Deus. É mais ou menos assim. Talvez isso já aconteceu com você. E quem sabe você vai se deparar com o exemplo que eu vou te dar aqui agora. Talvez você algum dia saiu da tua casa aí no teu carro ou na tua moto e você foi em direção ao supermercado e você foi orando. Tomara que quando eu chegue no supermercado tenha ali uma vaga me esperando. E você vai orando a Deus e quem sabe dizendo, Senhor, eu preciso estacionar meu carro, eu preciso estacionar a minha moto. E aí, de repente, você chega e quando você entra no estacionamento, você encontra ali uma vaga te esperando, sabe? E aí você condiciona a tua fé a essa oração respondida. Eu quero te dizer, amigo, que fé não é isso. Eu quero te dizer que a verdadeira fé, ela é medida pela qualidade de nossos relacionamentos com Deus e a absoluta confiança nele. Você prestou atenção na resposta dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele diz, ó, Senhor, assim, ó, o Nabucodonosor, é o seguinte, você vai mandar tocar os tambores, você vai fazer o que você quiser, mas a minha resposta em relação ao que você vai fazer é o seguinte, se Deus ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, ele também vai fazer isso. A minha fé não independe disso. A fé autêntica, ela não busca dobrar a vontade de Deus. Entende? Às vezes a gente fica barganhando ali com Deus. Ó, Senhor, se o Senhor me dá isso, eu vou ser isso. Se o Senhor me dá aquilo, eu vou ser aquilo. Não é assim, querido amigo. Com Deus não funciona dessa forma. Com Deus não funciona dessa maneira. A verdadeira fé, ela sempre busca fazer a coisa certa. Independente se o céu ou se a terra caiam, nós precisamos ser fiéis no sentido de termos fé para fazer a coisa certa. Reflita nisso aqui. Nós mostramos verdadeira fé quando pedimos ao Senhor o que nós desejamos, mas confiamos que Ele fará o melhor para nós, mesmo que no momento não entendamos o que está acontecendo, nem o porquê. Volte aqui comigo. Preste atenção aqui, querido amigo. Eu quero te levar a pensar e refletir nesse capítulo 3 da seguinte maneira. Eu e você precisamos ter uma fé vitoriosa. E essa fé, ela é baseada no nosso relacionamento diário com Deus. Deus, ele fala através da Escritura e você obedece. Ele te pede e você faz. É assim que funciona. É dessa maneira. Eu e você precisamos entender que cada minuto de nossa vida é uma oportunidade para que nós possamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. É Deus que corre atrás de você, não é você que corre atrás de Deus. Ele está constantemente te dando oportunidade para estreitar os relacionamentos com Ele. Ok? Nós iremos partir para a leitura ou para o exame do capítulo 4. O capítulo 4 de Daniel também é muito interessante, é um relato do próprio Nabucodonosor, contando um pouco de uma história que aconteceu com ele. E o mais interessante é o seguinte, agora, diferente do capítulo 2, o rei Nabucodonosor ele teve um sonho, só que ele se lembra do sonho, e ele chama mais uma vez ali os seus sábios para contar o sonho, só que igual ao capítulo 2, os sábios não se lembram, então ele conta o seu sonho para Daniel, e Daniel agora faz a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Nabucodonosor ele tem um sonho de que ele vê uma árvore muito grande que atinge o céu. E nessa árvore, os seus galhos eles se esparramam e vêm muitos pássaros e animais que fazem ninho debaixo dessa árvore e que, na verdade, essa árvore, em algum momento, ela é cortada. Só que, assim, o tronco é deixado e as raízes também são deixadas. E agora, o que significa isso? Quando o rei ele está contando o sonho para Daniel, Daniel ele fica atônito, ele fica com medo de contar para o rei o significado. Sabe por quê? Porque na realidade ali era mais um simbolismo. A árvore é um símbolo de grandes nações, são símbolos de reinos. E mais uma vez, assim como Nabucodonosor foi um símbolo na estátua, você se lembra que Daniel ele fala assim, tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Aqui, nessa visão, o símbolo da árvore era Nabucodonosor e todo o seu reino. A interpretação era mais ou menos assim, Nabucodonosor era a árvore
E ali debaixo da árvore existia sustento para outras nações que vinham e comiam debaixo dessa árvore, ou seja, ele supria as necessidades de muitos povos. Você se lembra de quando Jesus ele fala lá nos evangelhos de que ele tinha, na verdade, ele faz uma leitura da seguinte maneira: ele diz que ele não tem aonde reclinar a cabeça, mas os passarinhos tinham os seus ninhos e a raposa os seus covis, mas ele não tinha um lugar onde reclinar a cabeça. Era mais ou menos isso. Judá estava vivendo ali no período onde ela abrigava, né, o povo romano e também abrigavam outros, né? E ele, como sendo filho de Deus, ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça dentro do reino. É mais ou menos essa ideia que quer nos passar. Então, agora Daniel dá a interpretação do sonho, né, para Nabucodonosor, dizendo o seguinte: olha, Nabucodonosor, é o seguinte, Deus ele vai cortar você, Deus ele vai cortar, ele vai fazer com que você passe 7 anos como louco, você vai comer como boi, você vai comer capim e você vai viver uma vida isolada da sua família, simplesmente por conta do seu orgulho. Querido, você é orgulhoso? Talvez eu esteja falando para alguém que tenha problemas com orgulho. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha problema em admitir as suas necessidades. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que tenha problemas aí, quem sabe, para reconhecer Deus na tua vida. E sabe, o texto é muito interessante, muito interessante. Eu quero ler apenas um versículo com você, que está aqui. Deixa eu ler aqui com você. Capítulo 4, versículo 27, que diz assim: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O versículo 28 diz assim: Estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Sabe, o reinado da Babilônia foi esplendoroso, tanto é que ela é citada na sua visão como tendo a cabeça de ouro, porque nada foi igual à Babilônia, coisa incrível. E agora Nabucodonosor, ele olha para tudo que ele havia construído e ele se acha, sabe? Ele chega e diz assim: olha, não foi eu que construí tudo isso, não foi eu que fiz tudo isso. E sabe, queridos, muitas vezes nós temos ingratidão alojada dentro do nosso coração. Deus, ele nos dá as bênçãos, porém nós não reconhecemos as bênçãos de Deus. Eu quero levar você a refletir em alguns pontos rapidamente aqui. Diz o seguinte, olha, deixa eu só passar aqui, cuidado com o orgulho. O orgulho leva ao esquecimento de Deus. Todas as vezes que nós somos levados a sentir orgulho, nós estamos esquecendo de Deus. Orgulho é uma origem ali, tem a sua origem ali no pecado misterioso de Lúcifer no coração. Ele se orgulhou tanto que queria subir acima das estrelas. E sabe, muitas vezes nós também temos esse mesmo desejo de subir mais alto, sem consultar a vontade de Deus e sem ter ali a necessidade de buscar a Deus em nossa vida e de reconhecer Ele nos nossos caminhos. E aqui um outro conselho: não ignore as advertências divinas. Querido Deus, Ele fala constantemente através da sua palavra para mim e para você, nos dando advertências, e nós muitas vezes ignoramos as advertências que Deus ele nos envia através da sua palavra, através de amigos, através de um pastor, através de uma música. Muitas vezes nós ignoramos essas advertências que Deus ele nos envia e nós sofremos as consequências. Outra coisa, não fuja da realidade. Daniel aqui, quando mostrou para Nabucodonosor qual seria o seu fim,
Ele basicamente olvidou aquilo. E muitas vezes nós fugimos da realidade pensando que nada disso pode nos acontecer. Talvez um dia você já foi, talvez não, com certeza um dia eu esteja falando para alguém que nunca pensou em envelhecer e hoje é uma realidade. Talvez eu esteja falando para alguém que nunca pensou, quem sabe, em casar e hoje está casado. Querido, as coisas acontecem. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. A Bíblia fala a respeito disso. E aí você temos que crer nessas intervenções de Deus. É óbvio que Deus ele não deseja mal para mim e para a sua vida, mas se eu e você não levarmos em consideração aquilo que está disponível na sua palavra, obviamente que nós iremos sofrer. Uma outra coisa interessante, seja humilde e Deus ele vai te exaltar. Humildade, eu e você precisamos ser humildes. Isso não quer dizer que nós temos que nos fazer de coitados, não é isso. Humildade é um princípio do reino de Deus. Os humildes serão exaltados. E uma outra coisa, os orgulhosos eles sempre serão humilhados. Isso você pode perceber que no relato da visão, o rei Nabucodonosor, no último versículo, ele deixa isso muito claro. Deus ele pisará. Então reflita nisso aqui comigo. O propósito maior de nossa vida é sermos uma testemunha da misericórdia, bondade e autoridade de Deus. Olha aqui comigo. Nós já estudamos o capítulo 3, passamos pelo capítulo 4 agora, e eu quero te mostrar a contraparte agora da história do capítulo de Daniel, o capítulo 5. Nós vamos correr um pouquinho para que nós não possamos passar do nosso tempo aqui. Capítulo 5 de Daniel fala sobre a história do rei Belsazar, que na verdade era o neto de Nabucodonosor. Nabonido era o seu pai, e Belsazar ele reinou como sendo o corregente ali, juntamente com o seu pai, não? E a história é muito interessante. A história diz o seguinte, que certo dia, Nabucodonosor ele tinha feito um banquete, né? E dado uma festa muito grande para alguns dos convidados, muita gente, e só que ele comete um erro muito grave. Ele manda trazer todos os utensílios que o seu no caso, Nabucodonosor tinha trago da Babilônia, os utensílios da casa de Deus, e ali nesses utensílios ele serve vinho, ele faz algumas coisas que era completamente do desagrado de Deus. E nessas festas assim na Babilônia, ele vai totalmente contra aquilo que não é bom se fazer. E o que acontece é que quando trago os utensílios da casa de Deus, uma mão misteriosa aparece e ela começa a escrever na parede algumas escrituras, e o rei ele começa a se tremer completamente com medo. Os seus joelhos, o relato é bem claro, diz que fica batendo um no outro de tanto medo que ele vê ali uma mão, e daí ele manda chamar novamente os sábios, e mais uma vez os sábios fracassam na interpretação do que quer dizer ali o sonho. Aliás, o sonho não, a escritura na parede, e agora, mais uma vez, Daniel é introduzido para poder interpretar o que aquela escritura queria dizer, e eu quero ler com você aqui mais uma vez na palavra de Deus o que significa tudo isso. A partir dos versículos 23 diz o seguinte, capítulo 5, versículo 23, e diz assim: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. E o versículo 24 diz assim: Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a interpretação diz assim, essa interpretação daquilo, Mene, significa contou Deus o teu reinado e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe puseram cadeia de ouro ao pescoço, e por fim continuou aqui o relato bíblico
falando das homenagens que Belsazar fez. E naquela mesma noite, o reino foi invadido pelos medos e ele foi morto. Querido, agora eu gostaria de meditar em algumas partes interessantes desse capítulo com você. Vou projetar aqui. Cuidado com a arrogância. Toda arrogância ela precede a queda. Sabe por que Belsazar ele não teve uma segunda chance, assim como Nabucodonosor ele teve? Nabucodonosor, ao cabo dos 7 anos, ele voltou a governar novamente. Mas Belsazar ele não teve uma segunda chance. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele desprezou completamente tudo aquilo que ele já havia visto antes na história dos outros reis da Babilônia. Todas as vezes que nós temos algum exemplo e, através desse exemplo, nós não aprendemos para a nossa própria vida, oportunidades são tiradas de nós. E sabe, talvez eu e você tenhamos já visto grandes lições na vida de outras pessoas e que não precisa ser imitada na nossa vida, mas ainda assim nós caímos nos mesmos erros. A vida de um arrogante é assim, ele pensa que nada vai acontecer na vida dele, porque ele está acima de todas as coisas. Cuidado, não seja um arrogante. Um outro detalhe, não profane as coisas sagradas. Nós estamos vivendo numa era em que as coisas sagradas de Deus estão sendo profanadas completamente. Casamento é algo sagrado que está sendo profanado. Os cultos na casa de Deus estão sendo profanados. As instituições que Deus ele cria estão sendo profanadas. Querido, o sábado está sendo profanado. Deus ele te chama para um relacionamento pessoal com Ele, onde essas coisas não podem jamais serem profanadas. Elas têm que ser respeitadas. Elas têm que servir como um símbolo entre Deus e a humanidade. Uma outra verdade é que a verdadeira sabedoria ela reside em Deus. Não sei se você prestou atenção, mas todas as vezes que os reis eles pediram uma interpretação daquilo que era a vontade de Deus, eles foram buscar em outras pessoas, em outros sábios, diferente daquilo que Deus gostaria que fosse de imediato. Em quem você tem buscado sabedoria? Quando acontecem os problemas, as provações na tua vida, você tem buscado sabedoria onde? Na casa da tua mãe? Com o teu pai? Com o pastor? Você tem buscado com o teu melhor amigo? Aonde você tem buscado sabedoria? Querido, a verdadeira sabedoria, ela reside em Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa tomar conselhos. Não, a própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas assim, quando acontecer os problemas na tua vida, se ajoelhe e ore. Veja que todas as vezes Daniel, ele tinha essa prontidão juntamente com seus amigos. Aconteceu o problema, ore. Busque a Deus, peça a Deus sabedoria para poder você ter uma iluminação para responder ali imediatamente ao que Deus ele deseja na tua vida. E indo mais adiante, não ignore a história, lembre-se. Todas as vezes que você olha lembre-se, é justamente lembrando que nós somos esquecidos. Muitas coisas têm sido esquecidas, têm sido ignoradas, e Deus ele está falando para mim, para você, lembre-se. A história está aí para mostrar, para registrar onde nós não precisamos errar. Nós estamos diante dos últimos momentos da história da humanidade, eu já tenho repetido isso aqui algumas vezes, e muitas vezes você tem, quem sabe, se enchido de tanta informação, que isso, quem sabe, não tem sido passado na sua mente como algo vivo. Do que você tem enchido a sua mente, do que você tem enchido o seu coração. Pare para refletir, a justiça divina, ela é justa. Ela sempre se aplica da forma justa, ela não é corrupta como nós conhecemos no nosso país e no nosso mundo. A justiça de Deus ela é aplicada de forma justa. Reflita sobre isso, amigo. Não desperdice as oportunidades da graça que são concedidas a você. Veja em cada circunstância uma chance de você se familiarizar com estas verdades. Olha aqui para mim, amigo. Já estamos encerrando e nós iremos partir já para a parte final, capítulo 6 de Daniel. Eu queria te fazer lembrar, olha, para que você tenha uma fé vitoriosa, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa se livrar do orgulho e da arrogância. E agora eu gostaria de finalizar falando de uma coisa interessante para você. O capítulo 6 de Daniel vai falar sobre Daniel na cova dos leões.
Esse capítulo é muito interessante porque aqui ele já faz parte do reinado da Medopérsia. E ele agora é introduzido tendo como Daniel o chefe dos sábios, né? O rei Dario, ele agora nomeou Daniel como sendo o chefe, o presidente ali dos sábios. E por conta disso, Daniel, ele chama para ele, na verdade, ele não chama para ele, mas por conta do seu status, as pessoas começam a olhar para ele. E por isso a inveja é algo que ela vai corroer aqueles que realmente não gostam de algumas pessoas. E aqui no capítulo fala que Daniel ele era um homem íntegro e que nele não se achava nada em que as outras pessoas pudessem realmente tê-lo como uma pessoa errante. E a única coisa que eles puderam fazer com que Daniel pudesse cair foi justamente na sua fidelidade. Sabe, queridos, todos esses exemplos que nós estamos apresentando aqui são momentos que nós iremos viver nesses últimos momentos da nossa história também neste mundo. Nós seremos provados, nós passaremos por aflições, mas como você irá reagir a tudo isso? Aqui no capítulo 6 mostra algo interessante para mim e para você, porque essa história, ela com certeza irá se repetir. E aqui mora algo interessante. No capítulo 6, Daniel, ele é justamente pego em uma armadilha justamente pela sua fidelidade. Os seus inimigos, eles tramam uma armadilha contra Daniel, fazendo ele tropeçar na sua própria fidelidade a Deus. Você tem sido fiel a ponto das pessoas olharem para você e não ver nenhuma brecha de onde acusar você? Você tem sido como Daniel? Daniel, ele foi fiel a Deus. E o mais interessante é que no versículo 10 do capítulo 6, após os seus inimigos tramarem ali contra ele, e ele soube de toda a trama, sabe o que ele fez? Mais aqui uma lição para eu e você aprendermos. Versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe o que Daniel faz, amigos? Ele entra no seu quarto e ora. Às vezes, nós, nas nossas angústias e provações da vida, nós caímos muito fácil no erro de não saber para onde ir. E o que é mais interessante nesses erros é que a gente só vai para os lugares onde a gente não tem soluções. E aqui, hoje eu quero finalizar com esta grande lição. Vou projetar aqui. Não tenha medo dos sofrimentos, amigo. Jesus, ele faz um convite para aqueles que querem seguir a ele. Ele diz assim: se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não tenha medo de sofrer. Jesus, ele tem dado a todos aqueles que o seguem esperança de que tudo que é vivido aqui nessa terra é muito passageiro. E por isso eu quero te dizer o seguinte, olha, enquanto existe pecado, sempre existirá o mal. Eu estava conversando com uma amiga na semana passada e ela, depois de ter ouvido aqui as mensagens, ela falou para mim assim: sabe, pastor, eu pensei que depois que eu fosse seguir a Cristo, a minha vida passaria a ser uma vida mais tranquila. E na verdade eu estou passando por mais sofrimentos. E talvez essa seja uma realidade da tua vida. Queridos, sofrimentos todos nós iremos enfrentar. Provações todos nós iremos enfrentar. E eu quero te dizer até algo mais. Se você está passando por sofrimento, é um sinal de que você está no caminho certo. De que você está passando por dificuldades para ser lapidado. Você está passando por dificuldades para continuar crescendo. E eu vou mais. Todos os dias, tramas diabólicas são armadas para os fiéis filhos de Deus. Você lembra do conselho do apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra potestades. Veja, todos os dias eu e você temos que enfrentar a nossa vida vestido com as armaduras de Deus, que também é disponível lá no capítulo 6. E quais são as nossas armaduras?
leitura da palavra de Deus, é fé, é testemunho pessoal, é oração, são essas coisas, é o poder do Espírito Santo é disponível para todos nós. Nós precisamos nos tomar posse dessa armadura que é dada a cada um de nós para poder nós enfrentarmos, e por aí vai. Eu quero te dizer assim, o primeiro remédio que nós devemos tomar quando estamos sofrendo é uma dose generosa de oração. Quanto tempo você tem passado orando a Deus? Quanto tempo você tem passado de joelho aos pés de Cristo? O segredo para que nós possamos vencer nesses dias é oração. E sabe, amigo, eu quero te dizer uma coisa, talvez você esteja enclausurado aí dentro da tua casa, com a tua família, e você olha para os teus filhos, olha para a tua esposa, não sabe nem o que dizer, porque você não tem mais a conteúdo para conversar. Eu quero te dar uma dica, tire tempos para orar, chame a tua família para orar, faça cultos com eles, entre em contato com outras pessoas, orem por essas pessoas, continue crescendo. Pare de ficar olhando os noticiários de morte, porque o que o olho não vê, o coração não sente. E você precisa se alimentar mais da palavra de Deus. Você precisa se alimentar, colocar dentro do seu coração esperança, porque com certeza isso vai passar. Mas o que vai acontecer após esse momento é o resultado do agora. O amanhã é o agora que você às vezes desperdiçou. Então, por isso, preste atenção aqui, olhe para mim. Eu quero te dizer o seguinte, olha aqui, tire tempo para orar. Esse é um remédio espiritual que nós não podemos de forma alguma deixar passar despercebido. Agora eu vou voltar ali na tela para a gente concluir. Diz assim, lembre-se, todo sofrimento é uma oportunidade de crescer. Todo crescimento é uma oportunidade de crescer. Então, assim, amigo, eu quero te dizer o seguinte, todo sofrimento ele tem um início, mas ele também tem um fim. Todo sofrimento ele tem um início, mas ele também tem um fim. Talvez você esteja pensando o seguinte, eu já estou sofrendo há tanto tempo e eu não sei se vou aguentar um pouco mais. Mas eu queria te dizer assim, continue. Apesar do que você está passando. Daniel, ele entrou naquela cova, não tendo a certeza se sairia vivo. Mas quando o dia terminou, quando a noite terminou, ele pode receber a bênção de ter saído. E o mais interessante, ele estava junto com o anjo do Senhor. Querido, nas provações dessa vida, não se esqueça, igual lá na fornalha, quando Jesus ele entra juntamente com os 3 amigos, ele também estava presente ali na cova dos leões com Daniel. Você não está sozinho no meio das provações dessa vida. Deus ele está com você. Deus ele está sempre com você. E agora, reflita nisso. Deus ele chama alguns para testemunhar por meio de sua vida e outros por meio de sua morte. Olha aqui para mim, queridos. Sabe por que eu estou te dizendo que nós não precisamos ter medo de sofrer? É porque, quem sabe, através do teu testemunho, você vai ser uma oportunidade que outras pessoas terão de vir a Deus. E por isso, quem sabe, o teu sofrimento ele vai servir para que outras pessoas elas se aproximem de Deus. É óbvio, quero deixar bem claro aqui que Deus ele não chama ninguém, ele não tem prazer na morte, no sofrimento de ninguém. Mas você tem que entender que nós estamos num mundo cheio de pecado, nós estamos num mundo cheio de coisas ruins acontecendo com bons e com maus. Nós precisamos entender que a mão de Deus ele está sobre todos aqueles que confiam. Independentemente de qual será o seu futuro, do que você vai passar, Deus ele está já junto com você. Por isso eu quero fazer um apelo agora para a gente finalizar o culto dessa noite. Você está disposto a passar por provações? Ou se você já está passando, você quer continuar confiando em Deus? Você quer continuar confiando na certeza da presença de Deus ao seu lado? Você quer renovar as tuas forças, pedindo a Deus que Ele continue te ajudando a ser fiel?
Você quer pedir que essa esperança ela se renove para que você, na sua vida, para que você a cada minuto venha a confiar em Deus apesar das provações que você está passando. Se você deseja isso, eu quero te convidar a orar aqui comigo nesse momento. Por isso, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. E essa fidelidade que o Senhor tem tido para conosco, ela tem nos motivado, Senhor, a sermos fiéis a Ti, mesmo passando por dificuldades. Que nessa noite, todas as pessoas que ouviram essa mensagem, independentemente do estado em que elas estejam, se passando por dificuldade ou não, se passando por provações ou não, mas que elas continuem fiéis a Ti. Que elas coloquem a sua vida em Tuas mãos e que, acima de tudo, meu Deus, todas elas estejam se preparando a cada dia para o momento glorioso que nós estamos caminhando, para o momento em que o Senhor inaugura o Seu reino e Ele jamais passará, para que nós, a cada dia, estejamos nos preparando para sermos cidadãos do céu. Por isso, toma cada uma dessas famílias, dessas pessoas em Tuas mãos. Ajude a cada uma delas a continuar contigo. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido amigo, obrigado pela oportunidade que você me concedeu de estar com você nessa noite mais uma vez. Que Deus ele te abençoe. E olha, nós temos um encontro marcado no próximo domingo, a partir das 8 horas da noite. Que Deus ele te abençoe e até lá.